Quem é o Diolamar Soares como pessoa e como político? Tem alguma diferença? Ah, não, a essência é a mesma, não tem diferença nenhuma. Talvez o Diolamar não político é o que gosta de ver um bom filme em casa, que gosta de estar com os afilhados, que gosta de estar com os sobrinhos, né, então é isso, não tem diferença nenhuma, a essência é a mesma. Claro que o político hoje eu tenho muita responsabilidade, ainda mais no caso de presidente da Câmara. Então ele te dá, né, é o segundo poder da cidade, então eu tenho muito mais responsabilidades, assim, então eu tem coisas que até como pessoa comum eu faria que não chamaria atenção, né, mas como político, infelizmente, né, eu tenho que manter, assim, eu não posso ser eu mesmo, assim, a essência, que nem eu te disse, é a mesma, tá? Mas aí o cargo exige as responsabilidades inerentes, ainda mais agora, na que a gente está com o vice-prefeito, o doutor Levi, afastado por um bom tempo, por um problema de saúde que, se Deus quiser, ele vai melhorar, e eu ainda fico numa eventualidade da ausência do senhor prefeito, é eu que assumo a prefeitura, então a responsabilidade aumenta muito. E quais são as prioridades do presidente Dila na Câmara de Vereadores de Gravataí? Assim, na Câmara, primeiro a gente tem que melhorar a estrutura da Câmara, né, e já estamos começando a melhorar, nós estamos revendo a rede elétrica da Câmara, tinha ar-condicionados que não estavam funcionando, e aí a gente já está providenciando 8 novos ar-condicionados, né, porque isso é patrimônio público, então eu tenho que cuidar bem, além da gente modernizar os computadores que são antigos, né, o mobiliário da Câmara é antigo, também trocar aquilo que for necessário, e também, principalmente, colocar a Câmara muito mais próxima da sociedade. A Câmara de Gravataí teve um período, e eu lembro lá nos anos 80, 85, final ali da década de 90, principalmente, se tinha um projeto, né, Gravataí do ano 2020. Então se pensou muita coisa, que poderia ter se implementado, algumas coisas se atingiu. O que seria Gravataí para o ano 2020? Eu tenho lançado um desafio e eu vou procurar as entidades de classe do município, a SIGRA, OAB, todo mundo, o Sindlojas, a prefeitura municipal, a sociedade civil organizada, e eu puxar esse ano no parlamento a Gravataí dos anos 2050, porque é nós, essa geração, que ela tem que pensar esse mundo que vai vir com inteligência artificial, né, com eliminação muito de mão de obra do trabalho, graças a Deus a população ela indo além, né, do tempo normal, aumentando a expectativa de vida, então tudo isso a gente tem que discutir. Então eu quero convidar esses atores para nós já começar a planejar e a pensar, aí o desafio que é do ano legislativo é a Gravataí do ano 2050. Qual é a tua opinião sobre a Lei Dila e seus impactos para a nossa cidade? A Lei Dila ficou porque o jornalista Rafael Martinelli cunhou, né, colocou o meu nome ali na lei 3.428/21, que foi quando eu fiz a lei. Bom, essa lei para mim eu tenho maior orgulho de ter conseguido elaborar a lei, porque ela traz só benefícios para a cidade. O município de Gravataí, à época que eu fiz a lei, Gisa, ele tinha 340 milhões em dívida cadastrada ativa. Quer dizer que é uma empresa que não pagou ISSQN, é uma empresa que levou multa, é uma pessoa que ficou devendo IPTU, então tudo que era dívida, aí o município ele entra na justiça para cobrar e depois de 5 anos ele fica ativa. Então tem dívidas aí de 2000, desde a época da terraplanagem da GM de antes, que nunca se conseguiu cobrar. Então, com essa lei, permite, com a lei aprovada, que eu elaborei aqui na Câmara e foi aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores, e o prefeito colocou em execução, nós começamos a recuperar parte dessa dívida e essas empresas voltando para o mercado. Vou te dar um exemplo, nós recuperamos hoje 30 milhões, informação que eu tenho, 30 milhões de reais
de 340 que estavam lá, cadastrados em dívida ativa há mais de 10, 15, 20, 30 anos ou mais, que está revertendo em obras e serviços para o município de Gravataí. Vou dar um exemplo. As elevadas de segurança que estão espalhadas pela cidade, se não me engano, mais de 60, tá? Foram recuperadas de uma empresa que já estava há mais de 10 anos devendo para o município de Gravataí. Como ela estava devendo, e aí quando veio a lei, quando ela soube que a lei estava aprovada em Gravataí, pega o seu advogado e faz uma petição na Secretaria da Fazenda: olha, eu quero pagar essa dívida, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho mão de obra e tenho material. E aí senta e começa-se a negociação, passa por uma câmara de transação do município, aí é aprovado e vai para a execução da obra. Assim foi com as elevadas, assim foi com recuperação de praças, com asfaltamento de ruas no município de Gravataí, né, recuperando isso, para a educação, com palestra, com formação de professor, com doação de livros para alunos, tudo isso quem devia procurou o município, acertou a sua vida e nós já recuperamos 30 milhões de reais. Agora tem uma outra empresa daqui mais uns dias vai assinar 3 milhões, que daí vai fazer execução de saneamento, de pequenas obras, 3 milhões de reais. A perimetral toda que vai sair também é em troca de uma dívida de IPTU de mais de 7 milhões. A duplicação da 020 lá, parte, agora eu posso dizer que ela foi municipalizada, aquela parte, cerca de 5 milhões já foram utilizados, agora mais 12 milhões, que é da época da terraplanagem da GM, que as empresas se reabilitaram, então vão fazer essas obras todas, vai lá e pega a sua certidão negativa e pode continuar trabalhando, gerando emprego e renda, e deixa de ser um entrave. Então eu tenho muito orgulho disso, né, desta lei, que é a Lei Dila, que permite isso, que empresas que estão devendo para o município de Gravataí, porque não pagaram IPTU ou uma série de outras dívidas, troquem essas dívidas por obras para o município. Então ganha todo mundo. Ganha o município, que recupera aquele crédito e não precisa gastar, ganha a empresa, que fica com o nome limpo, e ganha a população que recebe a obra. Então eu tenho muito orgulho de ter feito essa lei, porque eu vou deixar de ser vereador e essa lei vai continuar dando frutos para o município de Gravataí. Pega o detalhe dessa lei, pega uma elevada de segurança. Tinha locais que dava acidente quase toda semana e hoje não dá mais. Não dando acidente, eu não vou para o hospital, eu não vou para a fila do SUS, eu não vou gastar. Então tem uma série de benefícios, não só o financeiro, que a lei acaba trazendo através de uma obra bem feita, bem conduzida. Então este é o meu orgulho e um dos meus legados para a cidade, eu acho. Como tu avalia os seus mandatos até hoje? Bom, isso é muito difícil tu dar uma nota para ti mesmo, tá? Embora eu seja o meu maior crítico. Mas eu acho que eu avalio de forma positiva, porque são 6 mandatos consecutivos, né, 2 de conselheiro tutelar e 4 de vereador. E aí as pessoas costumam dizer, tem um grupo que está sempre contra tudo e critica tudo: "Pô, mas se elege e não aparece mais. A gente nunca mais viu eles". Gente, é só que eu digitar o nome de qualquer vereador aqui, todo mundo tem rede social, todo mundo tem telefone celular, os meus estão públicos. Se digitar no Google o meu nome e dilatar o slide, vai aparecer todos os meus dados, não é? Ele é bem transparente. E aí o que pouca gente se toca é que chega numa eleição, tu tem 500 candidatos a vereador, vai se eleger 21. Aí 21 tem que, na época de eleição, os 500 estão na rua e é óbvio que tu vai encontrar, porque eles estão caminhando, apresentando suas propostas e pedindo voto. Só que depois da eleição a gente fica 21 eleitos e para numa cidade de 496 quilômetros quadrados, enorme, 4 quilômetros maior que Porto Alegre, com 80 mil residências e com 265 mil habitantes. É impossível a gente chegar em todos os locais.
Por isso que tem hoje o advento das redes sociais, ela facilitou muito para que as pessoas entrem em contato com a educação, porque quando é a educação, se tu chegar com a educação em mim, tu vai ter todo o amor, todo o atendimento, todo o carinho possível. Agora não chega tirando pedra também, né? Mas assim, eu avalio isso, ele é bom porque as pessoas, quem é o meu eleitor, tem o meu telefone, não tem hora para me ligar, eu passo o dia todo atendendo demanda, resolvendo o problema, além de cumprir o meu papel aqui na Câmara, que 90% da população sequer sabe. Tu fez uma pergunta agora, há pouco tempo falou sobre a lei que eu criei. Quer dizer, eu gostaria muito que a grande maioria das pessoas votassem em mim por essa lei, porque ela está resolvendo uma série de problemas da cidade. Mas não, as pessoas acabam votando em mim, mas não pela produção legislativa, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu defendo, por aquilo que eu aprovo aqui. Todas as obras dos últimos tempos dessa cidade passou pela Câmara de Vereadores. Teve o meu voto, teve a minha defesa, grandes reformas que o município fez aqui, que foram obrigadas a serem feitas, que permite o nível de investimento do município hoje, passaram aqui pela Câmara de Vereadores. Eu sempre costumo dar o exemplo das pontes do Parque dos Anjos. Foi uma área financiada que nós aprovamos aqui. O projeto, uma empresa deu o projeto como contrapartida de um investimento, mas foi nós que aprovamos aqui. Sabe, tudo que acontece, 10 novos postos de saúde, nós aprovamos aqui os investimentos. As ruas, o programa pavimentar aí do prefeito Zafra, que foi feito com financiamento, foi a Câmara de Vereadores que botou aqui. Então, nos últimos anos, eu tenho uma participação direta nas grandes transformações da cidade. Eu tenho muito orgulho disso, né? Então, exerci a função de vereador. Por isso que eu qualifico de 4 mandatos, eu acho que é bem, né? Muito bom, por sinal, porque senão não estaria aqui, né? Então, fazendo tudo isso que eu te disse, atendo a pessoa muitas vezes 2 horas, 3 horas da manhã, procurando socorro de alguma coisa, eu estou ali atendendo, levanto, me solto. Só uma coisa que eu não faço, ô Giza, eu não vou pegar o meu telefone e ir lá para dentro de uma UPA e ir lá para dentro do hospital. Ah, mas tu não faz isso? Não, eu faço. Só que eu não vou lá expor. Na verdade, a gente tem dificuldade de contratação de médico, a gente tem dificuldade no país com a saúde. Não é eu vou fazendo isso, mostrando a desgraça das pessoas, que eu vou resolver o problema. Nós tivemos problemas aqui, de uma época, em outros municípios, que os médicos só queriam mais vir aqui para Gravataí por causa dessa exposição de muitas vezes que não entende. Como é que eu vou, com uma emergência, diagnosticar se o paciente que está lá precisa matar o tipo de medicação? Tinha gente me ligando que eu tinha que ir lá, porque a esposa estava com uma AVC, estava dando uma AVC e o médico não queria abaixar e não queria dar medicação, mas eu não sou médico para definir isso, né? Então, a gente vai procurando trabalhar da maneira correta. Ah, me chama, eu vou lá, eu procuro chamar o enfermeiro responsável, quem é o chefe que está de noite, quem tratar o assunto, por que está demorando, por que não está. Foi o que a gente sabe que é o protocolo de Manchester, né? Que tu passa pela triagem, aí tu vai ganhando uma cor de pulseira ali. Conforme é, se for vermelho, vai ser atendido na hora. Se for outra coisa, tu vai demorar mais um pouco, né? Então, é isso. Eu qualifico, eu acho que uma atuação parlamentar, melhor parlamentar do que qualquer outra coisa. Mas essa população olha muito. Tu tens alguma pretensão de futuramente se candidatar a outro cargo político, como deputado estadual, federal ou até mesmo prefeito? Olha, tu sabe que, eu não sei se foi o Ulisses Guimarães, que uma vez uma conversa, eu não sei qual foi o político, tá? Perguntaram para ele da presidência da República. Isso não, presidência é destino, não é porque tu quer. E eu digo a mesma coisa. Prefeito, deputado estadual, é destino. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Depende de uma série de fatores, depende muito do que está acontecendo naquele momento, na quadro da história. Tá? Então, ó, se tu me perguntar, claro que eu quero ser prefeito da minha cidade. Óbvio. Ah, bom, deputado estadual, deputado federal, quem está na política e não tiver essa ambição, então que não esteja na política, né? Se não for por isso. Mas eu espero acontecer, né? Foi que nem a presidência da Câmara. Tanto foi que um dia aconteceu.
Então, eu ainda estou com 55 anos, tem mais um tempo aí de lenha para queimar e para preparar esse futuro daquilo que vem. Então, é destino. Se for para ser, vai acontecer o natural. Quando a gente menos espera, acontece. Então, eu tenho isso comigo. Vamos, que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Se for para acontecer, vai acontecer com certeza. Qual é a tua avaliação da gestão do prefeito Luiz Assalom até agora? Olha, é uma gestão com coragem de mudar, com coragem de quebrar muitos paradigmas na cidade, de fazer enfrentamentos de um projeto liberal, é um projeto liberal de direita, né? É um prefeito que não, ele chamam de sincericida, né? Porque ele não escolhe aquilo, ele não, ele, como é que eu vou te dizer? Ele não tem medo de dizer aquilo que vai fazer. Eu me lembro na campanha de 2020, eu dizia que ia fazer a reforma da Previdência e mandou o projeto de lei para a Câmara para fazer a reforma da Previdência. Então, coragem de enfrentar agora, coragem para dar a lei orgânica do município para nós terminar com a eleição de diretores dentro de uma nova concepção de educação, que este grupo que se elegeu, que a gente faz parte de um grupo político que elegeu um programa. Se tu pegar o programa que está registrado a gente está aplicando ele. Então, é um governo de coragem, é um governo de entregas, tá? Um governo de coragem também. Nós temos várias áreas aí, patrimônio público, que não estão sendo utilizados. Hoje, a gente está vendendo o patrimônio, a Câmara de novo, aprova a lei, autorizar o senhor prefeito a fazer isso, para colocar dinheiro em obras de infraestrutura. Nós vamos recuperar o Museu Agostinho Marco, que é o perto de história que tem essa cidade. O prefeito recuperou o Casarão dos Binas, que fez 70 quilômetros de asfalto, que fez mais de 10 postos de saúde, que investiu na emergência do hospital, que investe, em vez de 15%, que é o que manda a Constituição, investe 28% em saúde, 13% a mais. Então, é um governo que deve levantar uma relação com o governo do Estado. Saindo da Trincheira na 118, a nova matriz viária ali, na Centenário, quer dizer, um governo que atrairá investimentos, eu não sei quantos mil metros quadrados de logística tem aí, trazendo emprego. Então, quer dizer, é um governo realizador, mas, acima de tudo, um governo com coragem de realizar as transformações que Gravataí precisa e que conta com o apoio dessa casa, porque este grupo elegeu um programa de governo que muitas vezes as pessoas não entendem. Que, embora a gente tenha a nossa função de fiscalizar, e a gente faz dentro, só que tem da base do governo, faz as cobranças internas. Então, não vai fazer as cobranças públicas, elas existem internamente, se discute cada projeto internamente. Então, é um governo corajoso e que está transformando a vida de Gravataí e vai transformar muito mais, pode ter certeza. E tem uma Câmara que vai lá ter uma base de governo sólida que dá a sustentabilidade para o prefeito governar. Bom, vamos olhar outros municípios aí que eu não quero chegar, que troca-se prefeito como troca-se de roupa hoje em dia, e aqui não, mas em Gravataí a gente está com mais a sorte, e é por isso que a cidade avança. A cidade não pode mais quebrar esse tipo de coisa. Então, essa ordem institucional. Então, eu acho que é um governo, acima de tudo, com coragem de fazer as transformações que Gravataí precisa.